Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Moreira, sou seu professor de Química da área de Ciência da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre a importância química para o desenvolvimento de processos mais sustentáveis, pensando como a eletroquímica pode promover um mundo melhor. Vamos lá? Eletroquímica, o que é importante você saber? Eletroquímica é a parte da química que vai estar se preocupando basicamente com as pilhas. Pilha serve para gerar energia elétrica. Aí, por exemplo, no seu celular tem uma bateria. Não tem pilha, professor, mas a bateria é um tipo de pilha. Tudo bem? Então, pilhas são processos que geram corrente elétrica, geram eletricidade, a bateria do seu celular, a bateria do carro. E também nós temos o que nós vamos tratar na aula de hoje, que é a eletrólise. A eletrólise ela é um processo que a gente faz para obter substâncias. Então, a gente vai precisar da eletricidade para produzir substâncias. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então, vamos organizar bem o nosso conteúdo. É um assunto muito simples, é um assunto muito fácil, porém tem algumas nuances que eu quero chamar a sua atenção no decorrer dessa nossa aula. Eletrólise, o que você precisa saber de eletrólise? Primeiro, é um processo não espontâneo. Aí, às vezes a gente fala assim, é um processo eletroquímico não espontâneo. O que é não espontâneo? Não espontâneo é que precisa de energia para acontecer. A pilha é um processo espontâneo. Você monta a pilha, ela começa a funcionar. Você recarrega o seu celular, na hora que você tira o carregador, o celular já começa a funcionar, lógico, né? Tem que ligar o celular, mas ele já começa a funcionar. Isso é um processo espontâneo. A eletrólise não. Eu preciso de uma fonte externa de energia, uma fonte que vai fornecer energia para a eletrólise acontecer. Por isso que a gente fala que a eletrólise é um processo não espontâneo. Nesse processo ocorrem as transferências de elétrons. A bateria ou o gerador vai fornecer o fluxo de elétrons para acontecer a eletrólise. Tudo bem? A origem dos elétrons, você não pode esquecer, sempre tem origem na bateria. Perfeito? Então, no esquema geral da eletrólise, você tem lá uma bateria ou um gerador. Você vai ver que muitas vezes aparecem em questões um gerador ou em esquemas de eletrólise, gerador ou bateria, são sinônimos. Aqui a gente colocou o símbolo da bateria, aquele símbolo clássico da física, né? Com os traços verticais, traços maiores e menores, mas pode aparecer um exemplo de uma bateria com polo positivo, polo negativo, tudo bem? As placas que são mergulhadas na solução, nós chamamos de eletrodos. Nesses eletrodos ocorrerão as reações eletroquímicas que formarão os produtos. Então, são esses eletrodos. Esses eletrodos, pensa um pouquinho, a gente está falando de elétrons, eles precisam ser condutores de corrente elétrica, tudo bem? Márcio, qual é o principal eletrodo que a gente utiliza? Normalmente é de grafite. Grafite, não sei se você sabe, mas é um excelente condutor de corrente elétrica, mesmo sendo um ametal. Olha só que interessante, ele é ametal e conduz corrente elétrica, tá legal? Mas podemos ter eletrodos, por exemplo, de platina, só que é mais caro do que um eletrodo de grafite, tá legal? Então a gente utiliza aí eletrodos de materiais que são condutores de corrente elétrica, que vão ficar mergulhados na solução. Tem alguns detalhezinhos que eu vou chamar a sua atenção. Então, olha só o que é importante. Nesse outro esquema, a gente optou por representar a fonte geradora de eletricidade como sendo uma pilha, né? Então, uma pilhazinha, perceba ali que tem os elétrons se movimentando. O elétron, ele sai lá, tá vendo daquela placa positiva que está escrito anodo, vai subir, entra na bateria ou na pilha e sai. Então, ali tem um movimento de elétrons. E olha que fácil, pessoal. A pilha tem o polo positivo e o polo negativo. E você sabe muito bem que o elétron é negativo. Olha como é fácil você guardar isso. O negativo vai entrar no polo positivo da pilha e vai sair pelo polo negativo. Pensa assim, o polo positivo da pilha atrai elétrons e o polo negativo manda os elétrons embora. E aí fica mais fácil. E aí é o seguinte, o fiozinho que está ligado no polo positivo da pilha é o polo positivo da eletrólise. É como se fosse uma extensão.
O fio que está ligado no polo negativo, ali é o polo negativo da eletrólise. Então, você vai ter o polo positivo, o eletrodo positivo, que a gente dá o nome de ânodo na eletrólise, e o polo negativo, que é o cátodo da eletrólise. Tudo bem? Então, vamos recordar? Com bastante calma, ó. O polo positivo é o anodo da eletrólise. O polo negativo é o cátodo da eletrólise. E aí tem um detalhezinho que vai te ajudar bastante. Eletrólise envolve uma reação de óxido-redução. Na oxidação, dá elétrons. Na redução, recebe elétrons. Percebeu o joguinho de palavras? Ó, oxidação dá elétrons, perde elétrons, redução, recebe elétrons. Beleza? E aí eu vou pedir para você guardar uma outra coisa, ó. Vogal, vogal, consoante, consoante. Como assim? No cátodo ou cátodo acontece a redução. Consoante, C de cátodo, R de redução. Consoante, consoante. Então, no cátodo acontece a redução. No anodo acontece a oxidação. Vogal com vogal. Tá legal? Então, consoante, consoante. No cátodo acontece a redução, recebe elétrons. No anodo, oxidação dá elétrons. Perfeito? E é dessa forma que vai ter o funcionamento, que você tem o funcionamento da eletrólise. Eu acho que você está vendo aí os elétrons se movimentando, sempre entrando no polo positivo da pilha e saindo pelo polo negativo. E a reação vai estar acontecendo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo de eletrólise. Eu vou sugerir para você um caso clássico de eletrólise, que é a eletrólise do cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, né? O principal componente do sal de cozinha. Eu não vou te enganar aqui e falar assim, é o sal de cozinha. Não, no sal de cozinha que a gente utiliza, tem várias substâncias. A principal substância é o cloreto de sódio. Como é que a gente faz a eletrólise do cloreto de sódio? Cloreto de sódio é um composto iônico, tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Nós vamos fazer a fusão desse cloreto de sódio. Quando eu faço a fusão, lembra, fusão é passar do estado sólido para o estado líquido. Você vai ter a separação dos íons, vai formar o cátion Na+, e o ânion Cl-. Eles vão estar fundidos, ou seja, no estado líquido, como está aparecendo para você. E aí você tem o seguinte, ó, está aparecendo aí para você as duas equações, mas a gente vai fazer juntos e eu quero que você guarde o seguinte, ó. O cátodo da eletrólise vai catar os cátions. Como é que é, professor? O cátodo cata o cátion. O cátion, então eu tenho dois íons, o Na+ e o Cl-. O cátion é o positivo, então no cátodo o Na+ vai migrar para o cátodo. Olha lá, então o Na+ vai receber elétrons, porque lembra, no cátodo acontece a redução, recebe elétrons. Ele tem carga +1, vai receber um elétron, vai formar o sódio. Então você vai conseguir lá no cátodo obter o sódio metálico. E ó, você pode comercializar esse sódio. Olha que legal. Já no ânodo, olha como é que você vai guardar. O cátodo cata cátions, o ânodo atrai os ânions. O ânion que eu tenho aí é o ânion cloreto. Então, olha só, ânodo oxida, vogal, vogal, ânodo oxida, dá elétrons. A gente vai pegar duas vezes o cloreto, porque você sabe que na natureza não existe cloro sozinho, é Cl2, então eu vou precisar de dois cloretos para formar o Cl2, que é o gás cloro, e os dois elétrons que vão ficar se movimentando ali. Esse gás cloro, lembra que é uma molécula diatômica formada por dois átomos, Cl2, e é apolar, então ela vai sair do ambiente se tivesse misturado com água. Não é o caso aí, tudo bem? Então, olha só que você vai ter no cátodo, na eletrólise do NaCl, você tem a formação do sódio metálico e no ânodo a formação do gás cloro. É aquele mesmo gás que a gente utiliza na piscina. Na piscina lá a gente utiliza um sal que tem cloro, tá? Que é o gás cloro que a gente vai obter. Legal? Então, olha só. Isso serve sempre que a gente quiser obter metais a partir, por exemplo, de um sal. Eu usei o sal mais comum, que é o cloreto de sódio, mas qualquer outro sal eu posso fazer a eletrólise.
Tem casos que ao invés de fazer a fusão, a gente opta por fazer a eletrólise numa solução aquosa. Solução aquosa é misturado com água, só misturado com água. A eletrólise que eu estou te mostrando agora é aquela eletrólise ígnea, que é uma eletrólise que acontece sem a presença da água e o metal foi fundido, ou seja, sofreu fusão. Agora, solta a vinheta de curiosidade. A gente vai comentar um pouquinho com vocês algumas coisas que dá para fazer com eletrólise. Olha só que interessante. A gente consegue, por exemplo, recuperar materiais, metais. Então, por exemplo, se um metal está oxidado, está desgastado, através de um processo não espontâneo, a gente consegue fazer com que ele volte ao seu estado não oxidado. Olha só que legal. Uma outra coisa que é interessante, que eu tenho certeza que você não parou ainda para pensar, é o seguinte: quando você dá partida no carro, ele vai gastar a bateria do carro. Existe um equipamento no carro chamado alternador. Ele vai alternar a corrente elétrica e aí a bateria vai funcionar como uma eletrólise, ou seja, ele vai regenerar a bateria do carro. Olha só que interessante, você consegue regenerar os metais com o auxílio da eletrólise. Algo bem interessante, não é? Para encerrar nossa aula, eu vou deixar uma reflexão. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Eu vou pedir para você consultar os links do Saiba Mais na sua plataforma. E eu desejo a vocês excelentes estudos.